E aí galera, beleza? Meu nome é Jonathan e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como desenhar cabeça de vários ângulos. Eu sei que tem muito conteúdo disso no YouTube, que ensina o método Lumens principalmente, mas no vídeo de hoje eu vou ensinar um pouco do meu método, de como eu faço. Eu sei que para quem está começando é muito bom ver esses tipos de vídeo, mas eu acho que esses métodos, tipo do Lumens, essas coisas assim, pode acabar deixando o desenho um pouco engessado no meu ponto de vista. Não que seja um problema você aprender por esses métodos, mas eu vou mostrar uma outra visão, uma visão que eu tenho de que, pelo menos para mim, desenho tem que ser algo livre, né? Você tem que sentir ali o desenho quando você está fazendo. Então eu já usei muito desses métodos e hoje eu gosto de fazer algo mais livre, mais solto. E, e eu acho que o desenho fica, pra mim, sai muito melhor assim. Eu me sinto muito melhor desenhando assim, de uma forma mais solta do que usando esses métodos toda hora quando eu for desenhar. Tudo bem que eu já tenho uma prática maior, mas enfim, é meu ponto de vista. Eu acho que desenho tem que ser uma coisa mais livre. E é importante você aprender esses métodos, mas você não ficar preso a eles. Depois de um tempo você desenvolver um próprio método e ficar mais livre para desenhar. Eu separei 3 posições de cabeça para esse vídeo. Essa aqui sendo o mais complicado dessas. E eu vou mostrar como eu faria cada desenho usando o método. Não é bem um método, mas a minha forma de desenhar normalmente, que é visando esse desenho mais solto, um traço mais solto na hora de construir a arte e, e não ficar preso a esses métodos. De novo, é muito bom se você é iniciante, você aprender esses métodos. Mas eu vou mostrar aqui uma outra forma também de, se você se sentir confortável depois, de como desenhar de uma forma um pouco mais solta. Funciona pra mim e talvez funcione pra você também. Beleza? Então, deixa o seu like aí no vídeo. Deixa uma inscrição também, é muito importante, assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. E deixa um comentário seu aí também sobre o que você acha dos métodos de desenho e se você curtiu o que eu vou passar aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Bom, então eu peguei essa primeira imagem, eu vou começar com essa imagem dessa moça. Essa foto é muito boa porque dá pra você ver bem as formas do rosto dela, né? O ângulo também, que é esse ângulo do queixo pra cima, né? Como se a foto estivesse olhando pra baixo. Não tá exatamente olhando pra baixo, ela só tá com a cara inclinada. Mas enfim, como eu falei, eu gosto de fazer algo mais solto. Então, nessa foto eu começaria pela testa dela. Eu falei, opa, ele tá branco aqui. Aí. Eu vou começar pela testa, que é a parte mais longe, digamos assim, né? E aqui eu vou fazer sem ficar preso a aos detalhes do rosto. Eu vou só fazer algumas marcações aqui, da onde vai ficar cada parte do rosto, né? Então aqui a testa, eu posso até subir essa testa depois, mas eu acho que eu vou ter até que subir um pouco essa testa mais pra cima. Mas assim. Então eu sei que aqui é onde vai ficar a parte dos olhos. É uma coisa que
que eu vou dizer assim é que para você fazer o rosto de vários ângulos, né? Você tem que dar a sensação de tridimensionalidade. Então, para mim ter essa noção de tridimensionalidade, eu costumo fazer algumas forminhas geométricas, né? Então aqui não é bem uma forma geométrica, né? Não é um quadrado, mas eu boto aqui, esse aqui é o meu olho, então eu sei que essa distância que sobra é onde vai ficar aqui, seria a sobrancelha. Então eu posso fazer umas linhas aqui assim. E com essas linhas eu tenho a noção melhor de dimensionalidade. Então o nariz, eu vou marcar o nariz aqui. Vou fazer só isso e vou fazer o risquinho aqui, onde os buraquinhos do nariz e a boca. Eu vou só fazer exatamente isso aqui, ó. E aí eu posso, sei lá, eu posso fazer assim. Aí aqui é a boca. Tô só marcando. E aí eu vou fazendo esses traços assim pra me começar a ter essa sensação de tridimensionalidade. Que é um pouco do Lumens, né? O ensinamento. E não só do Lumens, né? Mas qualquer vídeo, assim, mais ou menos que você vê no YouTube, a pegada é essa, né? É ter a sensação do tridimensional. Aí eu vou marcar aqui o queixo e o ouvido, a orelha, esse é aqui. Aí, ó, aqui eu já tenho o rosto dela no estilo da foto. Então eu não fiz nada muito absurdo aqui. Cara, tem um pescoção. Tem um pescoção enorme, né? Pelo menos nesse ângulo da foto. Mas enfim. De uma forma bem solta aqui. Que é mais ou menos o jeito que eu faço normalmente. Marcar aqui, ó, as coisas da orelha. E aí o cabelo, não dá pra ver direito o cabelo, mas ela tem tipo uma franja aqui. Então, o cabelo seria mais ou menos aqui, assim. Aí eu já tenho a forma do rosto aqui. Aí eu vou finalizar. Mas eu vou finalizar bem tranquilo, até porque o intuito do vídeo é mostrar mais um jeito mais tranquilo de fazer. Eu sei que é interessante você entender tudo, os conceitos, né, dos fundamentos de desenho e tudo mais, mas às vezes eu acho que é bom você também criar sua própria maneira de fazer o desenho, que faça você se sentir mais confortável, né? Não entrar numa zona de conforto, mas você criar seu próprio jeito de desenhar as coisas, né? Cada um vai ter sua maneira, e essa aqui é um pouco da maneira que eu costumo fazer. Pode ser que também seja interessante você fazer mais dessa forma, em vez de ficar preso. Toda hora ter que fazer, sei lá, fazer um círculo, aí puxa o círculo pro crânio, aí depois você puxa a parte que fica aqui do rosto, e aí faz uma bolinha pro olho, faz outra bolinha pro olho. Aqui eu busco fazer algo mais solto, eu poderia fazer de uma forma bem mais solta ainda,
Mas acho que pro vídeo fica melhor dessa forma, né? Então aqui do rosto. Desculpa se eu ficar um pouco quieto, às vezes é porque eu tô testando esse novo formato de vídeo em que eu consumo mais uma conversa aqui. Não tem roteiro, eu só botei pra gravar. Peguei esse tema aqui que eu acho bem interessante, que é como desenhar cabeças de várias formas. De vários ângulos, na verdade. Que eu sei que às vezes é muito difícil pra quem tá começando. É muito mais prático desenhar a cabeça só de frente, né? Que acaba sendo. Eu por muito tempo desenhei cabeça só de frente, até eu pegar o jeito de fazer a estrutura do rosto. E aí depois fui aprendendo mais ou menos ali. Fui testando também formas diferentes de construir o desenho de rosto. Por muito tempo eu fazia de uma forma, e aí depois eu vi que eu não sentia uma evolução considerável, sabe? Eu senti que às vezes eu tava fazendo daquele jeito meio automático, em que eu não pensava muito em como construir mais o desenho. Eu só desenhava. E aí eu senti que eu tava ficando muito travado, até muito estagnado. Até eu. Sei lá, eu comecei a ver alguns artistas desenhando, principalmente de mangá e HQ, e fui vendo a forma bem solta como eles fazem, né? Principalmente se você for ver mangá, assim, tem alguns canais no YouTube em que você tem alguns autores independentes que mostram ali, ou até às vezes você tem algumas lives do próprio Murata que faz as artes do One Punch Man, e você vê que ele faz de uma forma bem solta, né? Quase não tem a estrutura básica de um desenho. Então, inspirado nisso, eu acabei pensando em como eu conseguiria chegar num nível de arte em que eu pudesse desenhar de uma forma tão solta e que eu sentisse que o desenho não tava ficando ruim, sabe? Aqui eu desenho o olho um pouco meio ruinzinho, eu vou só dar uma melhorada aqui. Mas aí é isso, sabe? Aí eu fui desenvolvendo uns jeitos de desenhar, até que eu cheguei mais ou menos nessa aqui. Não é o ideal ainda. Ainda não é a forma que eu sinto que tá 100%. Às vezes eu acho que poderia ser mais solto ainda. Mas isso só vem com a prática, né? Desenhar. Bom, enfim. Essa um pouco do rosto. Os olhos não ficou muito bom. Mas é mais ou menos isso a ideia. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou passar direto para essa. Essa aqui é uma... pode ser um nível bem avançado de rosto, né? Porque geralmente quando a galera faz vídeo, mostra de frente, de 3/4 ali, mais ou menos de um outro ângulo. Esse ângulo é bem diferente, até porque ele tá numa posição bem não comum, né? Mas nesse caso eu começaria o rosto pelo queixo e viria aqui pra cabeça. E de novo, eu só vou marcar aqui mais ou menos onde um formatinho aqui de rosto, do rosto. Aí eu vou puxar a linha para mim ter uma base. E aqui a altura dos olhos, né? Então, aqui tem nesse ângulo a testa tá bem grande, né? E o cabelo tá bem mais para trás, então aqui seria mais ou menos o cabelo.
Nessa. é, Falando em desenho solto, né? De novo, não se engane também achando que é só jogar o desenho no papel. Quando você tá fazendo esse tipo de desenho, você também tá pensando em como os elementos estão na composição do desenho, na composição do rosto, né? Eu tô desenhando aqui, mas eu tô vendo os detalhes do rosto, a pálpebra, essas coisas assim, tô tentando organizar sem ficar preso à forma final, né? Tentando, não, vou desenhar o olho super detalhado. Não, vou só fazer uns traços aqui, então o olho fica aqui. Então eu vou só fazer esse arcozinho aqui. Aqui pega um pouquinho dessa região aqui, então eu vou só aqui botar uma linha aqui. A sobrancelha, ele é mais pra cá, então eu vou fazer uma linha aqui. Aqui tá mais evidente a sobrancelha, então eu vou dar uma engrossada nessa linha aqui. Então eu tô olhando e tô tentando pensar em como eu vou resolver essas questões, né? Essa questão do desenho mais solto também é de uma forma consciente, né? Não inconsciente. Que às vezes você vê um artista, um autor de um mangá que você acha vídeos na internet dele desenhando e você acha que é só fazer, mas a pessoa ali tem anos de experiência, então ela sabe exatamente o que ela tá fazendo ali, né? Eu também já fui muito assim de tentar copiar a forma que a pessoa tá desenhando sem entender o porquê que ela tá fazendo aquilo, né? E achando que assim eu vou aprender, eu vou melhorar meu desenho igual se eu copiar exatamente o que a pessoa tá fazendo, eu vou desenhar tão bem quanto ela. E na verdade não, né? Você só tá fazendo um monte de cópia de desenho sem entender exatamente o que o autor tá fazendo, ou o que ele tá pensando enquanto ele desenha. E depois que eu comecei a entender isso, aí sim eu senti que eu comecei a evoluir de verdade. Mas isso é com muita prática, muito estudo e, e desenhando mesmo, né? Então agora eu vou fazer o olho um pouco mais. O olho, ó. Eu vou fazer a arte um pouco mais caprichada agora. Até que não é tão difícil aqui essa, esse ângulo, porque você parando pra olhar todos os detalhes, você vê que é bem marcado, né? E com o rosto da pessoa, né? Na foto. Então dá pra fazer bem de boa aqui. Mas é mais ou menos isso. Eu espero que esse vídeo tenha ficado legal de se assistir. Eu tô fazendo os vídeos mais vídeo comentado assim. Deu desenhando e conversando aqui. Eu acho mais legal esse tipo de vídeo, mais legal de assistir. Eu não separei nenhum tema pra conversar aqui enquanto eu faço, é mais eu explicando um pouco da minha visão aqui de que depois de um tempo usando os métodos de desenho, eu senti que eu não estava mais evoluindo, como eu falei antes. E aí eu, inspirado nos vídeos que eu comecei a assistir de autores de quadrinho, autores de mangá e tudo mais, inspirado em quão solto eles fazem as artes, eu decidi arriscar, depois de muito tempo fazendo arte, usando os métodos normais de construção de desenho, de cabeça e tudo mais, eu senti que eu acho que eu só evoluiria melhor se eu tentasse fazer algo mais solto assim, né? Não ficasse tão preso às formas, né, básicas de, de
Desculpa se eu tô esquecendo as coisas. É porque eu tô um pouco intertido aqui. Mas é dos fundamentos, né? Depois que você aprende muitos fundamentos, eu acho que chega uma hora que o ideal é você começar a pensar, moldar a sua forma de desenhar, mas ainda seguindo os fundamentos do desenho. Desenhar de uma forma solta, mas ainda aplicando os fundamentos básicos de desenho. Então é mais ou menos isso aqui. Aí, sei lá, aqui tá o pescoço, eu posso fazer só um. Aí se eu quiser eu posso até adicionar aqui essa parte aqui dos ombros e tudo mais. Vamos ver aqui. Tira as partes. Então, aí é mais ou menos isso aqui que ficou. É que eu tô fazendo bem rápido assim. Rápido não, né? Mas eu tô fazendo de uma forma mais relaxada aqui. Só pra o vídeo não ficar muito longo, porque minha ideia é postar no dia que eu tô gravando esse vídeo. Enfim. Mas é mais ou menos essa a ideia, né? É assim mais ou menos que eu tento desenhar. Eu sei que não ficou perfeito os dois desenhos que eu fiz, mas o intuito é mostrar uma outra forma de desenhar. Não só cabeças e tudo mais, mas eu acho que os fundamentos são muito importantes do desenho, mas eu acho que eu não sei se acontece com todo mundo, mas pra mim chegou um determinado momento em que isso tava me travando mais do que me ajudando. E então eu decidi seguir mais pra esse caminho de fazer desenhos mais soltos, sem ficar muito preso a essas técnicas de desenho. Então eu espero que isso aqui também te ajude de alguma forma. Se você viu esse vídeo, comenta aí o que você acha se você realmente acha que ficar preso às técnicas de desenho pode acabar travando um pouco a evolução com o passar do tempo. Ou não também, se você acha que não, que acha que... Bom, enfim. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Assista os outros vídeos do canal, eu tenho uma série de vídeos sobre fundamentos de desenho, que eu falo sobre técnicas e tudo mais. E eu vou daqui pra frente, eu vou começar a fazer vídeos mais dessa forma, mas eu vou apertar pra gravar, vou escolher um tema, vou apertar pra gravar aqui e vamos ver o que sai, beleza? Assiste os outros vídeos e pratique, só assim você vai conseguir evoluir.